6 horas da manhã. Maria das Graças empurrava o portão da mansão dos Almeida com o coração apertado. Aos 32 anos, ela carregava nas costas não só a mochila velha com seus pertences, mas também o peso de uma vida inteira de luta. Fazia 2 semanas que trabalhava como faxineira naquela casa imensa, e todos os dias se impressionava com o tamanho da riqueza que existia no mundo. Meu Deus, murmurava enquanto olhava para os jardins perfeitamente cuidados. Tem gente que tem tanto, e tem gente que não tem nada. Ricardo Almeida, aos 40 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Herdeiro de uma fortuna construída por 3 gerações, ele nunca havia conhecido necessidade, mas toda a sua riqueza não conseguia resolver o maior problema da sua vida. Seu filho Gabriel, de 8 anos, tinha nascido cego. "Papai, você já saiu?" perguntava Gabriel todas as manhãs, sentado na cama do quarto decorado com os mais caros brinquedos importados. "Ainda não, campeão. Papai vai trabalhar daqui a pouco." "Posso ir com você hoje?" Ricardo sentia o coração apertar. "Não pode, filho. Você tem aula com a professora particular." Gabriel abaixava a cabeça resignado. Desde pequeno havia aprendido que seu mundo era limitado aos cômodos da mansão e às aulas com professores especializados que vinham em casa. Ricardo, apesar de amar o filho, não sabia como lidar com a deficiência. Sentia uma mistura de culpa, tristeza e impotência. Maria das Graças havia perdido o marido em um acidente de trabalho 2 anos antes. Desde então, sustentava sozinha os 3 filhos pequenos em uma casa minúscula na periferia. O emprego na mansão dos Almeida era uma bênção. Pagava o dobro do que ela conseguia em outros lugares. "Dona Maria", disse Dona Conceição, a governanta de 55 anos que trabalhava na casa há 15 anos. "O senhor Ricardo é bom patrão, mas tem uma tristeza grande no coração." "Tristeza por quê, Dona Conceição?" "Por causa do menino Gabriel. Nasceu ceguinho, tadinho." Maria parou de passar o pano na mesa de cristal. "O menino é cego?" "É sim. E o pai sofre muito com isso. Não sabe como cuidar direito." "Onde ele está agora?" "No quarto dele, brincando sozinho como sempre." Maria sentiu uma pontada no peito. Ela conhecia bem a dor de ver um filho sofrendo. Seu caçula havia nascido com uma deficiência na perna, e ela sabia como era difícil. Naquele mesmo dia, por volta das 10 horas, Maria estava limpando o corredor do 2º andar, quando ouviu uma voz infantil vinda de um dos quartos. "Alguém pode brincar comigo? Estou sozinho aqui." Era Gabriel. Maria olhou ao redor, não viu ninguém, e se aproximou da porta entreaberta. "Oi", disse ela baixinho. Gabriel virou a cabeça na direção da voz. "Quem é você?" "Sou a Maria. Trabalho aqui em casa." "Você quer brincar comigo?" Maria hesitou. Não sabia se podia. "Não sei se seu pai deixa." "Ele não está. E eu estou muito sozinho." O coração de Maria derreteu. "Que tipo de brincadeira você gosta?" "Gosto de montar quebra-cabeça, mas não consigo ver as peças." "E se eu te ajudar? Posso descrever as peças para você." Gabriel sorriu pela primeira vez naquele dia. "Pode." Maria entrou no quarto e se impressionou. Era maior que sua casa inteira, cheio de brinquedos caros, mas o menino estava sentado sozinho no chão, claramente entediado. "Vamos lá", disse ela, sentando-se ao lado dele. "Essa peça é azul e tem o formato de um triângulo. Onde será que ela vai?" "Vamos procurar juntos. Aposto que é no céu do quebra-cabeça." Durante 1 hora, Maria ajudou Gabriel a montar o quebra-cabeça, descrevendo cada peça, cada cor, cada detalhe. O menino ria, fazia perguntas, parecia uma criança completamente diferente. "Maria, você tem filhos?" "Tenho 3. Como eles são?" "O João tem 10 anos, é muito esperto. A Ana tem 8, igual você, é muito arteira. E o Pedro tem 5, é meu bebê." "Eles enxergam?" "Enxergam, mas o Pedro tem um probleminha na perna." "Que tipo de problema?" "Ele manca um pouquinho, mas isso não impede ele de correr e brincar." Gabriel ficou pensativo. "Maria, você acha que eu posso brincar igual às outras crianças mesmo sem enxergar?" Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Claro que pode, meu amor. Você pode fazer tudo o que quiser." "Como?" "Com criatividade, com carinho,
com pessoas que te ajudem. Você pode me ajudar? Posso sim. Naquele momento ouviram passos no corredor. Maria se levantou rapidamente. Gabriel, preciso ir trabalhar agora. Você volta amanhã? Volto. Promete? Prometo. Maria saiu do quarto emocionada. Fazia anos que não via uma criança tão carente de atenção e carinho. Durante o resto da semana, todos os dias, Maria encontrava um tempinho para conversar com Gabriel. Ele sempre perguntava sobre os filhos dela, sobre como era o mundo lá fora, sobre coisas que nunca tinha vivenciado. Maria, como é andar na rua? É gostoso, Gabriel. Tem barulho de carro, conversa de gente, cachorro latindo, passarinho cantando. E como você sabe para onde ir? A gente vai aprendendo o caminho. E quando não sabe, pergunta para alguém. Eu nunca andei na rua sozinho. Por quê? Papai diz que é perigoso para mim. Maria ficou pensativa. Ela entendia o medo de Ricardo, mas também via que Gabriel estava sendo privado de experiências importantes. Na sexta-feira daquela semana, Maria chegou mais cedo que o normal. Queria terminar o trabalho rapidinho para buscar os filhos na escola. Quando estava limpando a sala, ouviu Gabriel chorando no quarto. Gabriel, o que foi? Ela correu para ver o que estava acontecendo. Caí e me machuquei. Ele estava no chão com o joelho ralado. Deixa eu ver. Maria ajudou ele a se levantar e examinou o machucado. Não foi nada grave, só um arranhãozinho. Dói muito. Eu sei que dói. Vamos limpar e colocar um curativo. Maria levou Gabriel até o banheiro, lavou o ferimento com carinho e colocou um band-aid. Pronto. Agora você é um guerreiro com medalha de guerra. Gabriel riu. Medalha de guerra? É. Todo machucado é uma medalha que mostra que você foi corajoso. Maria, posso te contar um segredo? Pode. Às vezes eu tenho medo. Medo de quê? De ficar sozinho para sempre. De nunca conseguir fazer nada sozinho. Maria se ajoelhou na altura dele. Gabriel, escuta bem o que eu vou falar. Você não vai ficar sozinho. E você pode fazer muita coisa sozinho. Como você sabe? Porque já conheci outras pessoas cegas que fazem coisas incríveis. Conheceu onde? Maria pensou rapidamente. Na igreja. Tem um senhor lá que é cego e toca violão lindamente. Sério? Sério. E tem uma moça que faz artesanato só no tato. Gabriel ficou fascinado. Eu posso aprender a tocar violão? Pode sim. E meu pai? Será que deixa? Vamos conversar com ele. Naquele momento, eles ouviram a voz de Ricardo no andar de baixo. Gabriel, cadê você? Estou aqui, papai! Gabriel gritou. Ricardo subiu as escadas e encontrou Maria e Gabriel no banheiro. O que aconteceu aqui? Gabriel se machucou, mas já está tudo bem, disse Maria. Ricardo olhou para o band-aid no joelho do filho. Como ele se machuchou? Tropeçou no quarto. Gabriel, quantas vezes eu já falei para você ter cuidado? Gabriel baixou a cabeça. Desculpa, papai. Ricardo se irritou. Você precisa ser mais cuidadoso. Se acontecer algo grave, você não vai conseguir se defender. Maria viu que Gabriel ficou triste e não conseguiu ficar quieta. Senhor Ricardo, posso falar uma coisa? Ricardo a olhou surpreso. Não esperava que uma funcionária se metesse na conversa. Pode. Gabriel é uma criança normal. Criança cai, se machuca, é assim mesmo. Mas ele é diferente. Tem limitações. Tem a limitação da visão, mas pode aprender a lidar com isso. Ricardo franziu a testa. Como assim? Existem técnicas, terapias, atividades que ajudam pessoas cegas a serem independentes. Você entende disso? Maria hesitou. Entendo um pouco. Meu filho também tem uma deficiência. Que tipo de deficiência? Problema na perna, e aprendi que a gente não pode proteger tanto que acaba limitando. Ricardo ficou incomodado. Maria, obrigado pela ajuda com o Gabriel, mas cuidar dele é responsabilidade minha. Claro, senhor Ricardo, só estava tentando ajudar. Eu sei, mas prefiro que você se concentre no trabalho de limpeza. Maria assentiu, mas por dentro ficou triste. Ela via claramente que Gabriel precisava de mais estímulo, mais independência. Naquela noite, Maria chegou em casa e encontrou seus 3 filhos fazendo o dever de casa na mesa da cozinha pequena. Mãe! Gritaram os 3 quando a viram.
Oi, meus amores. Como foi a escola hoje? Foi boa, disse Ana. Aprendi uma música nova. Que música? Ana começou a cantar uma canção infantil e Pedro tentou acompanhar, desafinando completamente. Maria riu e abraçou os dois. E você, João, como foi seu dia? Foi legal, mãe, mas posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você fica triste às vezes quando chega do trabalho? Maria se surpreendeu com a percepção do filho. Não fico triste. Fica sim. Hoje você está com cara de preocupada. Maria suspirou. É que na casa onde trabalho tem um menino da idade da Ana que é ceguinho. Ceguinho como? Perguntou Ana. Nasceu sem conseguir enxergar. Que triste, disse Pedro. Ele não pode brincar? Pode, mas o pai dele não deixa muito. Por quê? Porque tem medo que ele se machuque. João, que era o mais velho, entendeu melhor. Mãe, igual quando eu não queria deixar o Pedro brincar por causa da perna dele? Igual. Mas aí você me ensinou que ele precisava tentar. Exato. E o pai do menino cego não aprendeu isso ainda? Ainda não. Pedro se aproximou da mãe. Mãe, você pode ensinar ele? Não é tão simples, meu amor. Por quê? Porque ele é rico e eu sou só uma faxineira. E daí? Disse Ana. Você é inteligente mesmo sendo faxineira. Maria sorriu e abraçou os filhos. Obrigada por acreditarem na mamãe. No domingo, dia que não trabalhava, Maria levou os filhos à igreja como sempre fazia. Durante a missa, ela se distraiu pensando em Gabriel. Será que ele estava sozinho em casa? Será que alguém estava brincando com ele? Senhor, ela rezou em silêncio, me ajuda a encontrar um jeito de ajudar aquele menino. Ele precisa de carinho, precisa aprender a viver com a cegueira dele. Depois da missa, Maria procurou Padre Miguel, um homem de 60 anos que conhecia bem sua família. Padre, posso conversar com o senhor? Claro, minha filha. Que foi? Maria contou sobre Gabriel, sobre a situação dele, sobre a superproteção do pai. E o que você gostaria de fazer? Queria ajudar, mas não sei como. O pai dele não vai aceitar conselho de uma faxineira. Padre Miguel pensou por um momento. Maria, você já tentou rezar por eles? Rezo toda noite. Mas já tentou rezar na presença deles? Como assim? Às vezes, quando as pessoas veem nossa fé em ação, elas se abrem para ouvir. Não entendi bem. Reze por Gabriel na casa dele. Deixe que Deus use você como instrumento. Maria ficou pensativa. E se o patrão não gostar? Então, pelo menos você tentou. Na segunda-feira, Maria chegou ao trabalho determinada. Durante a manhã, aproveitou que Ricardo tinha saído e foi procurar Gabriel. Oi, Gabriel. Maria, que bom que você veio. Posso entrar? Pode. Maria entrou no quarto e sentou-se ao lado dele no chão. Gabriel, posso te ensinar uma coisa? Pode. Você acredita em Deus? Acredito. Meu pai disse que Deus existe. E você acha que Deus te ama? Gabriel hesitou. Não sei. Se ele me amasse, por que me fez cego? Maria sentiu o coração apertar. Gabriel, Deus te ama muito. A cegueira não é castigo. Então, por que eu nasci assim? Não sei, mas sei que Deus tem um plano para você. Que tipo de plano? Talvez você tenha nascido assim para ensinar outras pessoas sobre coragem, sobre superação. Gabriel ficou pensativo. Maria, você pode me ensinar a rezar? Posso sim. Como faz? É só conversar com Deus. Falar o que está no coração. Vamos rezar juntos? Vamos. Maria se ajoelhou ao lado da cama de Gabriel. Ele imitou a posição. Querido Deus, começou Maria. Obrigada por este menino especial que é o Gabriel. Deus, continuou Gabriel tímido. Obrigado por ter mandado a Maria para ser minha amiga. Senhor, dá força e sabedoria para Gabriel aprender tudo o que ele pode aprender. E dá paciência para meu pai entender que eu posso fazer muitas coisas. Maria se emocionou com a oração do menino. Amém. Amém, repetiu Gabriel. Gabriel, como você se sente agora? Melhor, mais tranquilo. A oração faz isso com a gente. Maria, você pode me ensinar mais coisas sobre Deus? Posso. A partir daquele dia, Maria começou a passar mais tempo com Gabriel, sempre que Ricardo não estava em casa. Ela contava histórias da Bíblia, ensinava orações, mas, principalmente,
dava para ele algo que estava faltando: atenção e carinho genuínos. Maria, Gabriel disse numa tarde, posso te contar outro segredo? Pode. Às vezes eu finjo que você é minha mãe. Maria se emocionou. Por quê? Porque você me trata como se eu fosse normal. Você é normal, Gabriel. Não sou, não. Sou cego. Ser cego é apenas uma característica sua, como ter cabelo castanho ou ser alto. Mas é uma característica ruim. Não é ruim nem boa. É diferente. Gabriel pensou por um momento. Maria, você acha que minha mãe gostaria de mim se ela estivesse viva? Claro que gostaria, ela te amaria muito. Como você sabe? Porque você é um menino maravilhoso, mesmo sendo cego, especialmente sendo cego. Por quê? Porque você é corajoso, inteligente, carinhoso. A cegueira não mudou nada disso. Gabriel sorriu. Maria, quando eu crescer, posso morar com você? Maria riu. Você tem seu pai, Gabriel, mas ele não brinca comigo como você. Ele te ama do jeito dele. E você? Você me ama? Maria hesitou por um segundo, depois respondeu com o coração. Amo sim. Como se eu fosse seu filho. Como se você fosse meu filho. Gabriel se jogou nos braços dela e começou a chorar. Eu também te amo, Maria. Maria abraçou o menino forte, sentindo que estava desenvolvendo um amor maternal por ele. Na semana seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Maria estava limpando a biblioteca quando ouviu Gabriel gritando lá de cima. Socorro! Alguém me ajuda! Ela largou tudo e correu. Encontrou Gabriel no chão do banheiro. Havia escorregado e batido a cabeça. Gabriel, o que aconteceu? Escorreguei no tapete molhado. Acho que estou sangrando. Maria examinou. Tinha um pequeno corte na testa, nada grave, mas estava sangrando. Fica calmo. Não foi nada grave. Ela limpou o ferimento, colocou gelo para parar o sangramento e fez um curativo. Dói muito? Dói um pouco, mas você me acalmou. Vamos descer e eu faço um chá para você. Maria ajudou Gabriel a descer as escadas e o levou para a cozinha. Ela preparou um chá de camomila e sentou-se com ele à mesa. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você tem medo de andar pela casa? Às vezes. Por quê? Porque não enxergo os obstáculos. Mas você conhece bem esta casa, né? Conheço. Então por que não anda sozinho? Gabriel pensou. Papai sempre disse para não andar sozinho. Entendo. Mas você acha que poderia aprender? Aprender como? Com treino. Devagar, prestando atenção nos barulhos, na distância dos passos. Gabriel ficou animado. Você pode me ensinar? Posso tentar. Naquele momento, ouviram a porta da frente se abrindo. Ricardo chegava do trabalho mais cedo. Gabriel, cadê você? Estou na cozinha, papai. Ricardo entrou na cozinha e viu Gabriel com um curativo na testa, sentado à mesa com Maria. O que aconteceu? Por que você está machucado? Escorreguei no banheiro, papai, mas a Maria me ajudou. Ricardo olhou para Maria com uma mistura de gratidão e irritação. Obrigado por cuidar dele, Maria. Não foi nada, senhor Ricardo. Gabriel, quantas vezes eu já falei para você não andar sozinho pela casa? Mas, papai, eu só fui ao banheiro. Mesmo assim, você podia ter se machucado gravemente. Maria não conseguiu ficar quieta. Senhor Ricardo, posso sugerir uma coisa? Ricardo a olhou sério. O quê? Gabriel precisa aprender a se locomover sozinho. É importante para a independência dele. Maria, com todo respeito, você não entende a situação. Entendo sim, senhor Ricardo. Sei que o senhor tem medo, mas... Você não sabe nada, Ricardo explodiu. Você não tem um filho cego. Você não sabe o que é essa responsabilidade. Gabriel se assustou com o grito do pai. Maria ficou magoada, mas se controlou. Tem razão, senhor Ricardo, me desculpe. Maria, obrigado por cuidar do Gabriel hoje, mas prefiro que você se concentre no trabalho de limpeza. Sim, senhor. Maria se levantou para sair, mas Gabriel a segurou pela mão. Maria, não vá embora. Preciso trabalhar, Gabriel. Mas você volta amanhã? Volto. Depois que Maria saiu, Ricardo se sentou com Gabriel. Filho, você não pode ficar dependente da Maria. Por quê?
porque ela é funcionária. Está aqui para trabalhar, não para cuidar de você. Mas ela gosta de mim. Eu sei que gosta, mas você tem professores para isso. Os professores não são como a Maria. Como assim? Eles me tratam como se eu fosse doente. A Maria me trata como criança normal. Ricardo ficou pensativo com a observação do filho. Naquela noite, Maria chegou em casa mais triste que o normal. Durante o jantar, Ana percebeu que a mãe estava quieta. Mãe, que foi? Você brigou com alguém? Não briguei, filha. Então por que está triste? Maria suspirou. É que o pai do menino cego não gosta que eu converse muito com ele. Por quê? Perguntou João. Porque tem medo que eu me meta onde não devo. Mas você só estava ajudando, disse Pedro. É, mas às vezes as pessoas não entendem nossa intenção. Mãe, disse Ana, por que você não reza por eles? Eu rezo. Mas reza na frente deles? Maria olhou surpresa para a filha de 8 anos. Como assim? Na igreja, a professora da catequese disse que, às vezes, Deus usa nossa oração para tocar o coração das pessoas. É verdade, concordou João. Lembra quando você ficou doente e a gente rezou junto? Você melhorou mais rápido. Maria ficou pensativa. Os filhos estavam dando uma sugestão parecida com a do padre Miguel. Vocês acham que eu devia rezar na frente do pai do menino? Acho, disse Ana. Mas tem que ser uma oração de verdade, não fingida. E é como assim? Tem que ser do coração, pedindo para Deus ajudar de verdade. Maria sorriu. Às vezes os filhos a surpreendiam com a sabedoria. Na terça-feira, Maria foi trabalhar com uma ideia na cabeça. Durante a manhã, soube que Gabriel havia passado mal durante a noite. Dona Conceição contou que ele teve pesadelos e acordou chorando. O menino está abalado desde ontem, disse Dona Conceição. Acho que a bronca do pai o deixou nervoso. Onde ele está agora? No quarto não quis descer para tomar café. Maria ficou preocupada. Aproveitou que Ricardo tinha saído e subiu para ver Gabriel. Gabriel, posso entrar? Maria, é você? Sou eu. Maria entrou e encontrou Gabriel ainda na cama, com cara de quem tinha chorado. Que foi, meu amor? Dona Conceição disse que você passou mal à noite. Tive pesadelos. Que tipo de pesadelos? Sonhei que estava sozinho numa casa escura e não conseguia encontrar ninguém. Maria se sentou na cama ao lado dele. Que medo, né? Foi horrível, eu gritava e ninguém me escutava. Mas foi só sonho, você não está sozinho. Às vezes me sinto sozinho mesmo quando tem gente perto. Por quê? Porque as pessoas não me entendem. Maria sentiu vontade de chorar. Gabriel, posso fazer uma coisa? O quê? Posso rezar por você? Para que Deus tire esses medos? Pode. Maria se ajoelhou ao lado da cama e começou a rezar, mas desta vez em voz alta, para que Gabriel ouvisse cada palavra. Senhor Jesus, este menino precisa de você. Ele está com medo, está se sentindo sozinho. Gabriel escutou em silêncio. Deus, o Gabriel é uma criança especial, inteligente, carinhosa. Ele merece ser feliz. Senhor, dá para ele a coragem que ele precisa para enfrentar a cegueira. Gabriel começou a se emocionar. E Deus, toca no coração do pai dele. Ajuda ele a entender que o Gabriel pode fazer muitas coisas. Dá sabedoria para todos nós sabermos como ajudar. E, principalmente, Senhor, mostra para o Gabriel que você nunca o abandona. Maria fez uma pausa e Gabriel sussurrou. Amém. Amém, respondeu Maria. Maria, como você sabe que Deus me escuta? Porque Ele escuta todas as crianças, especialmente as que mais precisam. E você acha que Ele pode me ajudar a não ter mais medo? Tenho certeza. E pode ajudar meu pai a me entender melhor? Pode. Gabriel sorriu pela primeira vez naquela manhã. Obrigado, Maria. Por quê? Por me ensinar que Deus se importa comigo. Naquele momento, eles ouviram passos no corredor. Ricardo tinha voltado mais cedo do trabalho porque estava preocupado com Gabriel. Gabriel, como você está? Ele entrou no quarto. Melhor, papai. Ricardo viu Maria ao lado da cama do filho. Maria, obrigado por estar cuidando dele. De nada, senhor Ricardo.
Gabriel, Dona Conceição disse que você teve pesadelos. Tive, mas a Maria rezou por mim e agora estou melhor. Ricardo olhou para Maria surpreso. Você rezou por ele? Maria ficou nervosa. Desculpe, senhor Ricardo. Sei que não era para me meter, mas... Não, Ricardo a interrompeu. Não precisa se desculpar. É que ninguém nunca tinha rezado por Gabriel antes. Como assim? Eu não sou religioso. Nunca pensei em oração como forma de ajudar. Gabriel se animou. Papai, a Maria disse que Deus se importa comigo mesmo eu sendo cego. Ricardo sentiu algo estranho no peito. É mesmo? É, e ela disse que Deus pode me dar coragem. Ricardo olhou para Maria. E você acredita nisso? Acredito, senhor Ricardo. Acredito que Deus tem um propósito para cada pessoa. Mesmo para quem nasce com deficiência. Especialmente para quem nasce com deficiência. Por quê? Porque essas pessoas ensinam o resto de nós sobre superação, sobre força, sobre o que realmente importa na vida. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Maria, posso te fazer uma pergunta? Pode. Como você aprendeu a lidar com a deficiência do seu filho? Com muita oração, muita paciência e principalmente aceitando que ele é diferente, mas não menos capaz. E deu certo? Meu Pedro hoje brinca, corre, vai à escola normal. A perna dele não o impede de nada. Gabriel ficou animado. Papai, eu também posso ir à escola normal? Ricardo hesitou. Não sei, filho. Por que não? Perguntou Maria gentilmente. Porque tenho medo que ele sofra bullying, que seja rejeitado. Senhor Ricardo, posso falar uma coisa? Pode. Gabriel vai enfrentar preconceito em algum momento da vida. É melhor que ele aprenda a lidar com isso agora, com o apoio da família, do que descobrir sozinho quando for adulto. Ricardo nunca tinha pensado dessa forma. Você tem razão. E outra coisa, continuou Maria. Gabriel é uma criança muito inteligente. Ele precisa de desafios, de estímulos. Que tipo de estímulos? Música, esportes adaptados, atividades com outras crianças. Gabriel se empolgou. Papai, posso aprender violão igual o senhor cego da igreja da Maria? Ricardo olhou surpreso. Que senhor cego? A Maria conhece um senhor cego que toca violão lindamente. Ricardo olhou para Maria. É verdade? É sim. Seu Antônio é cego de nascença e toca violão maravilhosamente. E onde ele aprendeu? Na igreja mesmo. As pessoas da comunidade ensinaram. Ricardo ficou pensativo. Gabriel, você gostaria mesmo de aprender música? Gostaria muito, papai. Então vou pesquisar professores especializados. Gabriel saltou na cama de alegria. Sério, papai? Sério. E Maria, obrigado pelas sugestões. De nada, senhor Ricardo. Na verdade, queria te perguntar uma coisa. O quê? Você toparia me ajudar com o Gabriel, não só no trabalho de casa, mas como conselheira? Maria ficou surpresa. Eu? É. Você entende dele de um jeito que eu não consigo. Senhor Ricardo, eu não tenho estudo para isso. Mas você tem experiência, e principalmente você tem fé. Gabriel se empolgou. Maria, você aceita ser minha segunda mãe? Gabriel, repreendeu Ricardo, não é bem assim. Mas ela pode ser minha amiga especial? Ricardo sorriu. Pode ser sua amiga especial. Maria se emocionou. Seria uma honra. A partir daquele dia, a relação entre Ricardo, Gabriel e Maria mudou completamente. Ricardo parou de ver Maria apenas como funcionária e começou a valorizá-la como conselheira e amiga da família. Na semana seguinte, Ricardo contratou um professor de violão especializado em ensinar pessoas cegas. Gabriel ficou radiante. Maria, você vem assistir minha primeira aula? Claro que vou. A aula foi emocionante. Gabriel tocou as primeiras notas no violão e se encantou com o som que ele mesmo produzia. Papai, consegui. Conseguiu, filho. Estou muito orgulhoso. Ricardo olhou para Maria com gratidão. Obrigado por ter me aberto os olhos. O senhor já tinha os olhos abertos, só precisava de coragem para usá-los. Mas nem tudo seriam flores. Na Mansion, havia outras funcionárias que não gostaram da proximidade de Maria com a família. Principalmente Lúcia,
a governanta assistente de 45 anos, que trabalhava lá há 5 anos e sempre teve ciúmes da posição de Dona Conceição. Quem essa Maria pensa que é? Lúcia cochichava com as outras funcionárias. Chegou aqui faz 1 mês e já está mandando na casa. E o patrão dando moral para ela, concordava Sandra, a cozinheira. Nunca vi isso. Ela está se aproveitando da situação do menino, continuou Lúcia, fazendo de conta que tem pena para se dar bem. Dona Conceição, que ouvia tudo, não gostou. Lúcia, você está sendo injusta. A Maria é uma boa pessoa. Boa pessoa? Dona Conceição, abra os olhos. Ela está manipulando o patrão através do menino. Manipulando como? Fazendo de conta que é religiosa, que se importa com o Gabriel. Ela se importa mesmo. Claro que não. Gente pobre sempre tem segunda intenção. Dona Conceição ficou irritada. Lúcia, para com esse preconceito. Preconceito é realidade. Você vai ver, logo ela vai pedir aumento ou emprego para a família toda. As palavras de Lúcia começaram a plantar sementes de dúvida na mente das outras funcionárias. Enquanto isso, Maria continuava trabalhando e ajudando Gabriel sem saber das fofocas que corriam pela casa. Uma manhã, Gabriel acordou animado com uma ideia. Maria, posso te mostrar uma coisa? Pode. Gabriel a levou até o piano que havia na sala de música da mansão. Aprendi a tocar isso ontem. Ele se sentou ao piano e tocou uma melodia simples, mas bonita. Gabriel, que lindo! O professor disse que tem o ouvido musical. Tem mesmo. Você é muito talentoso. Maria, posso te ensinar a tocar também? Eu? Gabriel, eu não sei nem uma nota musical. Eu ensino, é fácil. Durante a hora seguinte, Gabriel ensinou Maria as notas básicas do piano. Ela ficou impressionada com a paciência e a didática do menino. Você daria um ótimo professor, disse ela. Você acha? Tenho certeza. Naquele momento, Lúcia passou pela sala e viu a cena. Maria sentada ao piano caro recebendo aulas do patrãozinho. Aquilo foi a gota d'água. Que absurdo, murmurou. Agora ela está usando os instrumentos da família como se fosse dona da casa. À tarde, quando Ricardo chegou do trabalho, Lúcia o procurou. Senhor Ricardo, posso falar com o senhor? Pode, Lúcia. Que foi? É sobre a Maria. Ricardo franziu a testa. O que tem a Maria? Senhor, não quero falar mal de colega de trabalho, mas estou preocupada. Preocupada com o quê? Com o comportamento dela. Que comportamento? Lúcia hesitou, fingindo relutância. Hoje a vi na sala de música, usando o piano como se fosse dela. Ela estava tocando piano. Estava. E o Gabriel ensinando ela. Ricardo não viu problema nisso. E daí? Senhor Ricardo, com todo respeito, acho que ela está se aproveitando da bondade do senhor. Como assim? Ela chegou aqui há 1 mês como faxineira. Agora já está usando os instrumentos da casa, dando palpite na educação do Gabriel. Os palpites dela têm sido muito bons. Mas, senhor, ela é só uma empregada doméstica. Não tem qualificação para educar criança. Ricardo começou a ficar irritado. Lúcia, a Maria tem me ajudado muito com o Gabriel. Eu sei, senhor. Mas não acha estranho ela ter aparecido justo agora, quando o Gabriel mais precisa de atenção? O que você está insinuando? Nada demais. Só acho que ela pode ter segundas intenções. Que segundas intenções? Bem, ela é pobre. Tem 3 filhos para sustentar. O senhor é viúvo, milionário? Ricardo ficou chocado. Lúcia, você está sugerindo que a Maria tem interesse romântico em mim? Não sei, senhor. Só acho prudente tomar cuidado. Cuidado com o quê? Com pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade dos outros. Ricardo ficou pensativo. Será que Maria realmente tinha segundas intenções? Ele nunca tinha pensado nisso. Lúcia, obrigado pela preocupação, mas acho que você está exagerando. Tomara que eu esteja errada, senhor. Depois que Lúcia saiu, Ricardo ficou incomodado. Será que ele estava sendo ingênuo? Será que Maria realmente se importava com Gabriel ou estava apenas se aproveitando da situação? Naquela noite, durante o jantar, Ricardo observou Maria mais atentamente. Ela ajudava Gabriel a cortar a comida, conversava com ele sobre a aula de música.
parecia genuinamente interessada no bem-estar do menino. Maria, disse Ricardo de repente. Sim, senhor Ricardo. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você se importa tanto com o Gabriel? Maria ficou surpresa com a pergunta. Como assim? Você não é obrigada a se envolver tanto. Sua função é limpar a casa. É verdade. Então por que faz isso? Maria olhou para Gabriel, que escutava tudo atentamente. Porque quando vejo ele, lembro dos meus filhos. E penso como gostaria que alguém cuidasse deles, se eu não pudesse. Só isso? E por quê? Porque Gabriel é uma criança especial. Merece todo o amor do mundo. Gabriel sorriu. Eu também amo você, Maria. Ricardo ficou observando a interação entre os dois. Parecia genuína, mas a dúvida plantada por Lúcia continuava na mente dele. No dia seguinte, quinta-feira, aconteceu algo que mudaria tudo. Maria estava limpando o escritório de Ricardo quando encontrou uma pasta com documentos sobre Gabriel. Eram relatórios médicos, exames, pareceres de especialistas. Curiosa, ela abriu a pasta e começou a ler. Os documentos datavam dos primeiros anos de vida de Gabriel. Havia um relatório que chamou sua atenção. Paciente Gabriel Almeida, 8 anos, cegueira congênita. Criança com potencial de desenvolvimento normal, desde que estimulada adequadamente. Recomenda-se integração social, atividades musicais e esportivas adaptadas. Maria continuou lendo. O relatório tinha 3 anos e recomendava exatamente as coisas que ela havia sugerido para Ricardo. Música, socialização, independência. Por que o senhor Ricardo nunca seguiu essas recomendações? Ela pensou. Continuou lendo e encontrou a resposta em outro documento. Era uma carta de uma psicóloga. Senhor Almeida, entendo sua dor pela perda da esposa e sua preocupação com Gabriel, mas a superproteção não está ajudando seu filho. Ele precisa de desafios, de contato com outras crianças, de oportunidades para desenvolver sua independência. Maria entendeu tudo. Ricardo não estava protegendo Gabriel por maldade, mas por medo e tristeza. A morte da esposa o havia deixado aterrorizado com a possibilidade de perder o filho também. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Ricardo entrou. Maria, o que você está fazendo aí? Maria se assustou e tentou fechar a pasta rapidamente. Desculpe, senhor Ricardo, estava limpando e a pasta caiu, os papéis se espalharam. Ricardo viu que ela estava mentindo. Maria, você estava lendo os documentos do Gabriel. Senhor Ricardo, eu posso explicar? Pode nada. Você violou minha privacidade. Não foi por mal, eu juro. Não foi por mal? Maria, esses são documentos pessoais da minha família. Gabriel, que estava no andar de cima, ouviu os gritos e desceu. Papai, por que você está brigando com a Maria? Gabriel, volta para o seu quarto. Mas pai, vai para o quarto. Gabriel subiu triste e assustado. Maria, continuou Ricardo furioso, isso é inaceitável. Senhor Ricardo, deixe eu explicar. Não há o que explicar. Você abusou da minha confiança. Mas eu só queria entender. Entender o quê? Por que o senhor nunca seguiu as recomendações dos médicos? Ricardo ficou ainda mais bravo. Como ousa me questionar? Não estou questionando. Só quero ajudar. Ajudar? Maria, você é faxineira. Não é psicóloga, não é médica. Mas eu... Você nada. Cansei dessa situação. Senhor Ricardo, você está demitida. Maria sentiu o mundo desabar. Demitida? Isso mesmo. Pegue suas coisas e vá embora. Mas e o Gabriel? O Gabriel é problema meu, não seu. Senhor Ricardo, por favor. Não há por favor. Você passou dos limites. Maria sabia que tinha errado, mas tentou uma última vez. Posso pelo menos me despedir do Gabriel? Não, é melhor você ir embora agora. Mas ele vai sofrer. Ele vai entender que algumas pessoas não são confiáveis. A frase foi como um tapa na cara de Maria. Senhor Ricardo, eu sou confiável. Só cometi um erro. Um erro que mostra quem você realmente é. Eu sou alguém que se importa com seu filho. Você é alguém que se aproveita da situação dos outros. Maria começou a chorar. Isso não é verdade. Lúcia tinha razão sobre você. Lúcia? O que ela disse?
que você estava se aproveitando da nossa vulnerabilidade. Maria entendeu que havia sido vítima de uma armação, mas era tarde demais. Senhor Ricardo, a Lúcia está mentindo. E você está dizendo a verdade? Estou. Eu amo o Gabriel como se fosse meu filho. Então, por que violou nossa privacidade? Maria não tinha resposta. Tinha errado mesmo, movida pela preocupação, mas errado. Senhor Ricardo, me dá mais uma chance. Não, pegue suas coisas e vá embora. Maria subiu para pegar sua mochila. No corredor, encontrou Gabriel sentado no chão, chorando. Gabriel, Maria, é verdade que você vai embora? É verdade. Por quê? Porque fiz uma coisa errada. Que coisa? Li uns papéis do seu pai sem permissão. Só isso? Só isso, mas foi grave. Gabriel se levantou e abraçou ela. Eu perdoo você. Obrigada, meu amor. Maria, você volta? Não sei, mas eu vou sentir sua falta. Eu também vou sentir a sua. Maria, posso te pedir uma coisa? Pode. Reza por mim. Todo dia. E não esquece de mim? Jamais vou esquecer você. Gabriel a abraçou forte e começou a chorar. Eu te amo, Maria. Eu também te amo, Gabriel. Muito. Maria desceu as escadas com o coração partido. Na porta de saída, encontrou Dona Conceição. Menina, o que aconteceu? Por que você está chorando? Fui demitida, Dona Conceição. Demitida por quê? Fiz uma besteira. Que besteira? Li uns documentos do Gabriel sem permissão. Dona Conceição ficou surpresa. Só isso? Só isso. Mas por que você fez isso? Porque queria entender por que o Gabriel não tinha a vida que podia ter. Dona Conceição balançou a cabeça. Menina, você se meteu onde não devia. Eu sei, mas foi por amor ao Gabriel. Eu sei que foi. Mas o Sr. Ricardo está muito hurt. E agora? O que vai ser do Gabriel? Não sei, só sei que ele vai sofrer muito sem você. Maria saiu da mansão chorando. No portão, olhou para trás uma última vez e viu Gabriel na janela do quarto, acenando tristemente. Durante a semana seguinte, a vida na mansão mudou drasticamente. Gabriel voltou a ficar apático, triste, recusava-se a tocar violão ou piano. Gabriel, o que foi? Perguntava Ricardo. Por que você não quer mais tocar música? Não tenho vontade. Mas você estava indo tão bem. Era porque a Maria estava aqui. Gabriel, você precisa aprender a não depender das pessoas. Mas eu sinto falta dela. Vai passar. Mas não passava. Gabriel parecia ter regredido. Voltou a ter medo de andar sozinho pela casa. Voltou a ter pesadelos. Ricardo começou a se questionar se não havia sido muito duro com Maria. Afinal, ela só tinha lido os documentos, não tinha roubado nem quebrado nada. No domingo, uma semana após a demissão de Maria, Gabriel estava particularmente triste. Papai, posso te perguntar uma coisa? Pode, filho. Você acha que a Maria está bem? Por que pergunta isso? Porque estou preocupado com ela. Ricardo ficou tocado com a preocupação do filho. Tenho certeza que ela está bem. Mas ela era pobre e agora não tem emprego. Gabriel, isso não é responsabilidade nossa. Por que não? Porque ela que escolheu fazer coisa errada. Gabriel ficou pensativo. Papai, posso te contar um segredo? Pode. Eu li os seus documentos médicos uma vez. Ricardo ficou surpreso. Quando? Mês passado, quando você deixou a pasta aberta no escritório. E o que você viu? Vi que os médicos mandaram você me colocar na escola. Ricardo ficou sem jeito. Gabriel, por que você nunca me colocou? Porque tenho medo que você sofra. Mas eu já sofro aqui em casa. Como assim? Sofro de solidão. A resposta de Gabriel foi como um soco no estômago de Ricardo. Você se sente sozinho? Às vezes. Mesmo comigo aqui? Papai, você me ama, mas não brinca comigo. Não conversa comigo como a Maria conversava. Como ela conversava? Como se eu fosse uma criança normal. Ricardo começou a entender que talvez tivesse cometido um erro maior do que imaginava. Gabriel, você quer que eu traga a Maria de volta? Gabriel se animou. Você faria isso? Se você quiser muito, quero muito. Então vou pensar. Mas pensar era uma coisa,
Encontrar Maria era outra. Ricardo percebeu que não sabia nem onde ela morava. Chamou Dona Conceição. Conceição, você sabe o endereço da Maria? Sei sim, senhor. Pode me dar? Posso, mas posso perguntar por quê? Estou pensando em recontratar ela. Dona Conceição sorriu. Ainda bem, senhor. O menino Gabriel não é o mesmo sem ela. Eu sei. No domingo à tarde, Ricardo decidiu visitar Maria. Pegou o carro e foi até o endereço que Dona Conceição havia dado. Era uma casa pequena e simples numa rua de terra. Ricardo estacionou e bateu na porta. Quem é? Perguntou uma voz feminina. É Ricardo Almeida. A porta se abriu e Maria apareceu surpresa. Senhor Ricardo? Oi, Maria. Posso entrar? Pode sim. A casa era bem pequena, mas limpa e organizada. Havia 3 crianças brincando na sala. Estes são seus filhos? São. João, Ana e Pedro. As crianças olharam curiosas para o homem bem vestido. Maria, vim te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter te demitido de forma tão dura. O senhor não precisa pedir desculpas. Eu que errei. Errou, mas não merecia ser tratada daquele jeito. Maria ofereceu uma cadeira para ele. Como está o Gabriel? Mal, muito mal. Por quê? Voltou a ficar como era antes de você chegar. Triste, sem vontade de fazer nada. Que pena. Maria, posso te fazer um pedido? Pode. Volta a trabalhar na minha casa. Maria ficou surpresa. Voltar? Gabriel precisa de você. Senhor Ricardo, eu violei sua privacidade. E eu violei sua dignidade. Estamos quites. Maria hesitou. E se eu errar de novo? Todos erramos. O importante é aprender com os erros. O senhor tem certeza? Tenho. Na verdade, não quero que você volte só como faxineira. Como assim? Quero que você seja oficialmente responsável pelo cuidado do Gabriel. Sério? Sério? Com salário de babá especializada, Maria se emocionou. Senhor Ricardo, e tem mais uma coisa. O quê? Li os relatórios médicos do Gabriel com mais atenção. E? Você estava certa. Ele precisa ir para a escola, precisa socializar. O senhor vai colocar ele na escola? Vou, e quero que você me ajude a escolher a melhor escola. Maria começou a chorar de emoção. Claro que ajudo. Então você aceita voltar? Aceito. Ótimo, pode começar amanhã? Posso. Naquele momento, Ana, a filha de Maria, se aproximou. Mãe, esse é o pai do menino cego? É sim, filha. O menino está melhor? Ricardo se surpreendeu com a pergunta. Não, ele está triste. Por que a mãe foi embora? Ana, repreendeu Maria, não faça perguntas indiscretas. Não tem problema, disse Ricardo. Ele está triste porque sente falta da sua mãe. Igual eu fico quando a mãe sai para trabalhar? Igual. Então ele precisa da minha mãe para ficar feliz? Precisa. Ana sorriu. Então tá bom. Ela pode cuidar dele. Ricardo ficou tocado com a generosidade da menina. Obrigado por emprestar sua mãe. De nada, mas ela tem que voltar todo dia para casa. Vai voltar sim. Na segunda-feira, Maria voltou à mansão. Gabriel estava no quarto quando ouviu a voz dela lá embaixo. Maria! Ele gritou, descendo as escadas correndo. Gabriel! Ela o abraçou forte. Você voltou! Voltei para ficar. Papai disse que agora você vai cuidar de mim oficialmente. É verdade. E disse que vou para a escola. E você quer ir? Quero. Vou conhecer outras crianças? Vai sim. Gabriel dançou de alegria. Finalmente vou ter amigos. Ricardo observava a cena emocionado. Havia tomado a decisão certa. Durante as semanas seguintes, Maria e Ricardo trabalharam juntos para escolher a melhor escola para Gabriel. Visitaram 3 instituições especializadas e uma escola regular que tinha programa de inclusão. O que você acha desta? Perguntou Ricardo durante a visita à escola regular. Acho ótima. As crianças parecem receptivas. Os professores são preparados. E Gabriel, o que acha? Gabriel, que havia sido apresentado a algumas crianças da sua idade, estava radiante. Gostei muito, papai. As crianças me trataram normal. Normal como? Fizeram perguntas sobre a cegueira, mas sem pena. Só curiosidade.
E você gostou disso? Gostei, é melhor que fingir que eu enxergo. A decisão estava tomada. Gabriel estudaria na escola regular. No primeiro dia de aula, Maria o acompanhou. Está nervoso? Ela perguntou no carro. Um pouco. É normal. Eu também fico nervosa em lugares novos. Maria, e se eu não conseguir acompanhar as aulas? Vai conseguir. Você é muito inteligente. E se as crianças não gostarem de mim? Vão gostar. Você é carinhoso e engraçado. E se eu me perder na escola? No começo eu vou junto, depois você aprende o caminho. Gabriel respirou fundo. Vamos lá, então. A primeira semana foi de adaptação. Gabriel precisou aprender a se locomover pela escola, conhecer os professores, entender a rotina. Mas ele se saiu melhor do que esperavam. Como foi hoje? Perguntava Ricardo todos os dias. Foi ótimo. Fiz amigos. Que tipo de amigos? O Carlos me ensinou a jogar dominó. A Beatriz me emprestou um livro em braille. O Rafael disse que quer aprender a tocar violão comigo. Ricardo ficava emocionado vendo a felicidade do filho. Um mês depois do início das aulas, aconteceu algo inesperado. Gabriel chegou em casa chorando. Gabriel, que foi? Maria correu para consolá-lo. Um menino da outra turma falou que eu sou anormal. Que menino? O Bruno. Ele disse que cego não devia estudar em escola normal. Ricardo ficou furioso. Vou falar com a diretora. Não, papai, disse Gabriel. Eu resolvi. Como você resolveu? Falei para ele que ser cego é igual ter cabelo loiro. É só uma característica. E ele entendeu? Não, mas a professora ouviu e deu bronca nele. E agora? Agora ele me deixa em paz. Maria sorriu orgulhosa. Você se defendeu sozinho. Aprendi com você. Lembra que você disse que um dia eu ia ter que enfrentar preconceito? Lembro. Pois é, enfrentei e sobrevivi. Ricardo ficou impressionado com a maturidade do filho. 3 meses após o retorno de Maria, a vida da família estava completamente transformada. Gabriel era uma criança feliz, independente, tinha amigos na escola e hobbies em casa. Numa tarde de domingo, Ricardo chamou Maria para conversar. Maria, quero te agradecer. Agradecer por quê? Por ter devolvido meu filho para mim. Como assim? Gabriel era um menino triste e limitado. Agora é uma criança normal e feliz. Ele sempre foi normal, senhor Ricardo. Só precisava de oportunidades. E você me ensinou isso. Não ensinei nada, só abri os olhos do senhor para o que já existia. Ricardo ficou pensativo. Maria, posso te contar uma coisa? Pode. Quando minha esposa morreu, fiquei com tanto medo de perder Gabriel também, que acabei o aprisionando. O senhor estava protegendo ele. Estava sufocando ele. Mas reconheceu o erro e mudou. Com sua ajuda, com a graça de Deus. Ricardo sorriu. Você sempre dá crédito a Deus. Porque é Ele quem faz tudo acontecer. Você realmente acredita que foi Deus que te trouxe para a nossa família? Acredito. Por quê? Porque só Deus sabia que vocês precisavam de mim e eu precisava de vocês. Como você precisava de nós? Senhor Ricardo, quando comecei a trabalhar aqui, eu estava desesperada. Precisava de dinheiro, estava com medo de não conseguir sustentar meus filhos. E agora? Agora tenho um emprego estável, salário bom. E, principalmente, tenho uma família que me trata com respeito. Maria, você faz parte desta família. Sério? Sério. Gabriel te ama como mãe e eu te respeito como irmã. Maria se emocionou. Obrigada, senhor Ricardo. Pode me chamar só de Ricardo. Não sei se fica bem. Fica. Somos família agora. 6 meses depois, Gabriel estava se apresentando no recital de fim de ano da escola. Ele tocaria violão e cantaria uma música que havia composto. Está nervoso? Perguntou Maria no camarim improvisado. Um pouco. É normal. Mas você vai se sair muito bem. Maria, posso te dizer uma coisa? Pode. Dediquei a música para você. Para mim? É. Chama Anjo da Guarda. Maria começou a chorar. Gabriel, não chora. É uma música feliz. Estou chorando de alegria. Quer ouvir antes da apresentação? Quero. Gabriel pegou o violão e começou a tocar.
Tinha um menino que vivia na escuridão, não sabia que podia voar, até que chegou um anjo do coração para lhe ensinar a sonhar. Maria, Maria, anjo da guarda, que me ensinou a enxergar com os olhos do coração e me ensinou a voar. Maria chorava sem parar. Ricardo, que havia chegado e escutado tudo, também estava emocionado. Gabriel, que música linda, disse Ricardo. Gostou, papai? Amei. E tenho certeza que sua mãe, lá no céu, também está orgulhosa. E a Maria aqui na terra também está, completou Gabriel sorrindo. A apresentação foi um sucesso. Gabriel tocou e cantou com uma naturalidade impressionante. Toda a plateia se emocionou. Depois do recital, várias pessoas se aproximaram para cumprimentar. Parabéns, disse uma senhora. Seu filho é muito talentoso. Obrigado, respondeu Ricardo. Mas o mérito não é só dele. Como assim? Ricardo olhou para Maria. É dela também. Maria ensinou meu filho a acreditar em si mesmo. Você é a mãe? Não, disse Maria. Sou a segunda mãe. Segunda mãe? É, explicou Gabriel. A primeira mãe me deu a vida. A segunda me ensinou a viver. Todos ficaram emocionados com a resposta. Na volta para casa, no carro, Gabriel disse: Papai, hoje foi o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque mostrei para todo mundo que cego também pode ser artista. E o que mais? E porque tenho uma família que me ama. Que família? Você, a Maria, e lá no céu, minha mãe. Ricardo olhou pelo retrovisor e viu Maria limpando os olhos. Maria, obrigado, ele disse. Por quê? Por me ensinar que milagres existem. Milagres existem quando a gente acredita neles, respondeu Maria. Um ano depois, Gabriel estava irreconhecível. Tocava violão profissionalmente, tinha vários amigos na escola, participava de atividades esportivas adaptadas e era uma das crianças mais populares da turma. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Numa manhã de terça-feira, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria tudo para sempre. Senhor Almeida, aqui é Dr. Fernando Silva, do Instituto de Oftalmologia de São Paulo. Pois não, doutor. Senhor, temos uma novidade sobre o caso do seu filho Gabriel. Ricardo sentiu o coração acelerar. Que tipo de novidade? Surgiu uma nova técnica cirúrgica experimental para casos como o do Gabriel. Há possibilidade de recuperação parcial da visão. Ricardo quase deixou o telefone cair. Como assim, doutor? É uma cirurgia complexa, ainda em fase de testes, mas os resultados têm sido promissores em crianças com o mesmo tipo de cegueira congênita do Gabriel. E qual seria o percentual de sucesso? 40% de chance de recuperar pelo menos parte da visão. 20% de chance de recuperação quase total. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E os riscos? São mínimos. Na pior das hipóteses, Gabriel continuaria como está hoje. Doutor, preciso conversar com meu filho antes de decidir. Claro, mas senhor, há uma questão importante. Qual? A cirurgia precisa ser feita em no máximo 2 meses. Depois dessa idade, o nervo óptico não responde mais ao tratamento. Ricardo desligou o telefone em choque. Subiu correndo para o quarto de Gabriel, onde o encontrou estudando braille com Maria. Gabriel, preciso falar contigo. Que foi, papai? Você parece nervoso. Um médico ligou. Tem uma cirurgia nova que pode fazer você enxergar. Gabriel parou de ler. Enxergar? É uma possibilidade, não é certeza. E você quer que eu faça? Ricardo hesitou. Quero que você decida. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Maria, o que você acha? Maria estava emocionada demais para falar. Não sei, Gabriel. É uma decisão muito importante. Papai, se eu fizer a cirurgia e não der certo, vou continuar como estou? Sim. E se der certo? Você pode voltar a enxergar pelo menos parcialmente. Gabriel pensou mais um pouco. Posso perguntar uma coisa estranha? Pode. Se eu voltar a enxergar, vocês vão continuar me amando igual? Ricardo e Maria se entreolharam emocionados. Gabriel, disse Ricardo, nós te amamos pela pessoa que você é, não pela sua visão. E Maria, você também vai continuar sendo minha segunda mãe?
Sempre, meu amor. Para sempre. Gabriel sorriu. Então eu quero fazer a cirurgia. Tem certeza? Tenho, mas não porque estou infeliz sendo cego. Então por quê? Porque quero ver o rosto das pessoas que amo. Maria começou a chorar. Gabriel. Quero ver como é o sorriso da Maria. Quero ver como são os olhos do papai. E se você não conseguir ver, aí eu continuo feliz como estou, porque já sei como é o coração de vocês. A preparação para a cirurgia levou 1 mês. Gabriel fez vários exames, conversou com psicólogos, se preparou emocionalmente para ambas as possibilidades. Está com medo? Perguntou Maria na véspera da cirurgia. Um pouco. Do quê? E se eu enxergar e o mundo for muito diferente do que imagino? Como assim? E se as cores não forem como imagino? E se as pessoas não forem como imagino? Gabriel, o mundo pode ser diferente, mas não vai ser pior. Como você sabe? Porque você já conhece a parte mais importante do mundo. Que parte? O amor. E amor você pode sentir com qualquer sentido. Na manhã da cirurgia, toda a família estava nervosa. Os filhos de Maria também vieram dar apoio. Tio Gabriel, disse Ana, a filha de Maria. Você é corajoso. Por quê? Porque não tem medo de tentar. Às vezes tenho medo. Mas mesmo assim você tenta. Isso é ser corajoso. A cirurgia durou 6 horas. Ricardo e Maria passaram esse tempo na capela do hospital, rezando juntos. Senhor, orava Maria, se for da sua vontade, devolve a visão para o Gabriel, mas se não for, dá força para ele aceitar. E dá sabedoria para nós continuarmos sendo bons pais para ele, complementou Ricardo. Quando o Dr. Fernando saiu da sala de cirurgia, todos correram para saber o resultado. A cirurgia foi tecnicamente perfeita, disse o médico. Agora precisamos aguardar. Quanto tempo? 2 semanas com os olhos vendados. Depois retiramos as bandagens e vemos o resultado. Foram as 2 semanas mais longas da vida de todos. Gabriel ficou em casa, sendo cuidado por Maria 24 horas por dia. Maria, você acha que vai dar certo? Não sei, meu amor, mas sei que você vai ficar bem de qualquer jeito. Como você tem tanta certeza? Porque você é forte. Porque você tem uma família que te ama. E porque Deus cuida de você. E se eu enxergar e não souber o que fazer? Aí a gente ensina, devagar, com paciência. Igual você me ensinou a viver sendo cego. Igual. No dia de retirar as bandagens, toda a família estava presente. Dr. Fernando começou a desfazer o curativo lentamente. Gabriel, vou retirar a última camada. Mantenha os olhos fechados até eu falar. Está bem. O médico terminou de retirar as bandagens. Agora abra os olhos devagar. Gabriel abriu os olhos lentamente. Primeiro piscou várias vezes, como se estivesse se acostumando. Gabriel, disse o médico, o que você está vendo? Gabriel ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Eu estou vendo vultos. Que tipo de vultos? Pessoas. Tem gente aqui. O médico sorriu. A cirurgia deu certo. Você recuperou parte da visão. Gabriel virou o rosto na direção da voz de Maria. Maria, onde você está? Estou aqui, meu amor. Gabriel a localizou e ficou olhando fixamente. Você é ainda mais bonita do que eu imaginava. Maria chorou. Você está me vendo? Estou. Não claramente, mas estou vendo você. Gabriel se virou para Ricardo. Papai, seus olhos são iguais aos meus? Iguais. Que legal. Somos parecidos mesmo. Durante as semanas seguintes, a visão de Gabriel foi melhorando gradualmente. Ele não recuperou 100% da visão, mas conseguia enxergar o suficiente para reconhecer pessoas, cores, formas. É estranho, ele disse para Maria uma tarde. O que é estranho? Durante 8 anos, imaginei como era o mundo. Agora estou vendo que é bem parecido com o que imaginava. Como assim? Você é exatamente como eu pensava que fosse. Carinhosa, bonita, com sorriso doce. E seu pai? Também. Forte, protetor, com olhos gentis. E o mundo? O mundo é colorido e bonito, mas não é mais bonito que o mundo que existia no meu coração.
6 meses após a cirurgia, Gabriel já estava totalmente adaptado à visão parcial. Continuava na mesma escola, continuava tocando violão, mas agora podia ver os amigos e professores. Gabriel, perguntou uma professora, qual é a maior diferença entre viver sem enxergar e viver enxergando? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Quando eu não enxergava, eu via com o coração. Agora vejo com os olhos também. Mas o mais importante continua sendo o coração. Por quê? Porque com os olhos eu vejo apenas a aparência das pessoas. Com o coração eu vejo quem elas realmente são. A professora ficou impressionada com a resposta. 1 ano e meio após a cirurgia, Gabriel fez sua primeira apresentação musical, onde podia ver a plateia. Ele tocou violão e cantou uma música nova, que havia composto especialmente para a ocasião. Esta música é sobre gratidão, ele anunciou para o público. Gratidão por todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E começou a cantar. Eu era um menino que vivia na escuridão, mas nunca estive realmente sozinho. Tinha um pai que me dava proteção e uma segunda mãe que me mostrou o caminho. Maria, Maria, anjo da terra, que me ensinou a sonhar, mesmo sem poder ver, me ensinou a enxergar papai querido que nunca desistiu, mesmo quando o medo falava mais alto. E hoje que meus olhos se abriram, vejo o quanto o seu amor é grande. Obrigado, família, por acreditarem em mim. Obrigado, Deus, por não me abandonar. E se um dia eu puder escolher de novo, escolho vocês para me acompanhar. Não havia uma pessoa na plateia que não estivesse chorando. Maria e Ricardo se abraçavam, orgulhosos do filho que tinham ajudado a criar. Depois da apresentação, uma jornalista se aproximou para entrevistar Gabriel. Gabriel, qual foi o maior ensinamento que você tirou de toda essa experiência? Gabriel pensou por um momento. Aprendi que existem 2 tipos de cegueira. Quais? A cegueira dos olhos e a cegueira do coração. E qual é pior? A cegueira do coração. Porque quem não enxerga com os olhos pode usar outros sentidos, mas quem não enxerga com o coração não consegue amar nem ser amado. E como se cura a cegueira do coração? Gabriel olhou para Maria e Ricardo, com pessoas que te amam de verdade, e com fé. Fé em quê? Fé em Deus, fé na vida, fé de que sempre existe esperança. A jornalista se emocionou. Gabriel, você tem algum conselho para outras crianças que passam por dificuldades? Tenho. Nunca desistam. E lembrem que, às vezes, nossos maiores problemas se transformam nos nossos maiores presentes. Como assim? Se eu não fosse cego, nunca teria conhecido a Maria. Se não tivesse conhecido a Maria, nunca teria aprendido a ter fé. Se não tivesse fé, nunca teria tido coragem para fazer a cirurgia. Então você é grato por ter nascido cego? Gabriel sorriu. Sou grato por tudo que vivi. As dificuldades me fizeram crescer. As pessoas boas me fizeram feliz. E Deus me deu uma família perfeita. 5 anos depois, Gabriel, agora com 13 anos, era um adolescente normal e feliz. Tocava em uma banda na escola, tinha namoradinha, sonhava em ser músico profissional. Maria continuava trabalhando na casa dos Almeida, mas agora como coordenadora doméstica e segunda mãe oficial de Gabriel. Seus 3 filhos estudavam em escolas particulares pagos por Ricardo, que os considerava seus enteados. Maria, disse Ricardo numa tarde de domingo, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você se arrepende de alguma coisa nesses anos todos? Maria pensou cuidadosamente. Me arrependo de ter lido seus documentos sem permissão. Só isso? Só isso. Todo o resto foi perfeito. Mesmo quando eu te demiti? Mesmo quando você me demitiu. Porque me fez valorizar ainda mais quando voltei. Maria, posso te contar um segredo? Pode. Quando você chegou aqui, eu era um homem amargurado, vivia revoltado com Deus por ter feito meu filho cego. E agora? Agora, agradeço a Deus todos os dias. Por quê? Porque se Gabriel não fosse cego, você nunca teria entrado na nossa vida. E se eu não tivesse entrado? Gabriel continuaria sendo uma criança triste e limitada, e eu continuaria sendo um pai superprotetor e frustrado. Deus tem planos que a gente não entende, disse Maria. Você sempre soube que Gabriel iria enxergar?
Não sabia, mas sempre acreditei que ele seria feliz. Com ou sem visão? Com ou sem visão. Naquele momento, Gabriel chegou da escola com uma novidade. Pai, Maria, tenho uma coisa para contar. O que foi? Perguntaram os dois. Fui selecionado para tocar no festival de música da cidade. Sério? Disse Ricardo. Que orgulho. E tem mais, continuou Gabriel. Vou tocar a música que compus sobre nossa família. Que música? Milagres existem. É sobre como vocês mudaram minha vida. Maria se emocionou. Gabriel. Maria, você sempre disse que milagres existem quando a gente acredita neles. E você acredita? Acredito, porque vivi um milagre. Qual milagre? O milagre de ter uma família que me ama exatamente como eu sou. E a visão? Não foi milagre? Gabriel pensou. A visão foi um presente. Mas o maior milagre foi conhecer vocês dois. Por quê? Porque vocês me ensinaram que o amor não precisa de olhos para ser visto. Ricardo abraçou o filho e Maria. Somos uma família abençoada. Somos, concordou Maria. Deus juntou 3 pessoas que precisavam umas das outras. E criou uma família perfeita, completou Gabriel. Naquela noite, depois do jantar, os 3 se sentaram no jardim para conversar como faziam todos os domingos. Gabriel, disse Maria, quando você crescer e ter sua própria família, vai lembrar de nós? Vou lembrar de vocês todos os dias. E vai ensinar seus filhos sobre fé? Vou contar para eles sobre a faxineira que mudou a vida de um menino cego. E sobre o pai que aprendeu a deixar o filho voar, acrescentou Ricardo. Gabriel sorriu. E sobre um Deus que usa pessoas simples para fazer milagres extraordinários. Que milagres? Perguntou Maria. O milagre do amor, o milagre da família, o milagre da esperança. E você, o que vai ser quando crescer? Perguntou Ricardo. Vou ser músico, mas não só isso. O que mais? Vou ser uma pessoa que ajuda outras pessoas a acreditar em milagres. Como? Contando minha história, mostrando que problemas podem se transformar em bênçãos. E se perguntarem qual foi o maior milagre da sua vida? Gabriel olhou para Ricardo e Maria. Vou dizer que foi ganhar 2 pais no lugar de um. 2 pais? Perguntou Ricardo. Um pai do sangue, Gabriel apontou para Ricardo, e uma mãe do coração, apontou para Maria. Maria começou a chorar. Gabriel, Maria, obrigado por ter rezado por mim naquele primeiro dia. Como você sabe que eu rezei? Porque você sempre reza, e suas orações sempre são atendidas. Nem sempre. Sempre. Às vezes Deus responde sim, às vezes responde não, às vezes responde espera, mas sempre responde. E qual foi a resposta para suas orações sobre mim? Gabriel sorriu. A resposta foi você. Eu? Você foi a resposta de Deus para todas as minhas orações. Precisava de uma mãe, Ele mandou você. Precisava de amor, Ele mandou você. Precisava de fé, Ele mandou você. E agora? Você ainda precisa de mim? Agora eu preciso de você para sempre. Não como criança que precisa de cuidados, mas como filho que precisa de amor. Sempre vai ter meu amor, disse Maria. E meu também, disse Ricardo. Gabriel se levantou e abraçou os dois. Então estamos combinados. Somos família para sempre. Para sempre, confirmaram Ricardo e Maria. E assim, naquele jardim iluminado pelas estrelas, 3 pessoas que o destino havia unido celebraram o maior milagre de todos, o milagre do amor verdadeiro. Porque às vezes Deus usa uma simples faxineira que reza com o coração para curar não apenas a cegueira dos olhos, mas também a cegueira da alma. E quando isso acontece, toda uma família é abençoada para sempre. Fim. Gostou dessa história? Achou que a fé da Maria realmente fez a diferença na vida do Gabriel? Me conta nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou.